Beleza, começando a gravar aqui. Vamos iniciar à medida que for entrando. Vai pegando o bonde andando. Hoje eu vou falar um pouco sobre a preparação para a paternidade, né? A participação do pai da gestação após parto. Fiz essa live, né? Pensando justamente que ó, amanhã é o Dia dos Pais, né? Então, começar essa conscientização desde a gestação. E para começar, né? Tenho que me apresentar. Quem sou eu? Né? Quem é essa Suzane que vos fala? Eu sou casada com o Josué Cabongo, mãe do Samuel, agora de 1 ano e 9 meses, no caso. Cristã, e eu sou formada em Letras, Português e Inglês pela Universidade Paulista e sou mestre em Linguística Aplicada pela UNB. Sou apaixonada por estudar o funcionamento do corpo feminino desde 2017, né? Desde essa época lá eu tive um despertamento muito grande, assim, mesmo fazendo faculdade na área de humanas, né? Eu tive esse despertamento, assim, para conhecer um pouco como é que funciona o nosso ciclo e tudo mais. Então, desde lá eu venho estudando desde a concepção, antes da concepção, até a concepção e como o nosso corpo funciona. E como uma boa melancólica, né, quando eu engravidei, eu fui na CDF do parto, estudei sobre tudo e tive uma experiência de parto um pouco diferente do que eu esperava. E acabou que isso me deixou um pouco frustrada, assim, né? Tive um processo até conseguir superar tudo aquilo que eu tinha passado, mesmo me preparando muito para o parto. E aí, quando eu fui fazer o relato de parto do meu filho, quando ele completou 1 ano, eu senti que isso meio que trouxe uma nova visão sobre o meu trabalho de parto, né? E aí eu pensei, nossa, da mesma forma que eu ressignifiquei meu trabalho de parto, acho que eu posso ajudar outras mulheres também a ressignificar o seu trabalho de parto. E aí, bem mais ou menos naquele período, surgiu a possibilidade de eu entrar para o Donari, e eu me formei, né, como doula pelo Donari, né, que é uma turma criada aí pela Laura Padilha, né, uma formação de doulas da Laura Padilha, que é uma das referências em humanização do parto, né, autoconhecimento, voltado nesse mundo de parto, nascimento, humanização. E cada dia fico mais encantada com esse universo de como o nascimento, desde a concepção ao nascimento, pós-parto, tudo é um universo muito incrível que muitas vezes tem sido demonizado, mas eu tento trazer isso de uma forma muito mais positiva, né? E agora começamos ao nosso tema, né? E aí eu venho com esse questionamento: pai só ajuda? Ou será que ele é parte fundamental desse processo desde o positivo, no positivo que aparece no teste, até o nascimento e além disso, né? E assim, principalmente no caso de casais que são tentantes, né? Esse processo vai desde antes, né? Do caso do positivo, né? O pai já é pai mesmo quando ele é tentante, né? Então ele já está nesse processo da paternidade. Então essa parte ativa já inicia desde antes. E agora eu vou falar aqui, começar com vocês a parte já de quando já aconteceu a concepção, porque geralmente quando começa a despertar é mais forte, né, essa paternidade. E assim, muitos pais, muitas vezes eles podem não se posicionar, né, não falar muita coisa, por medo até, né, às vezes por alguma insegurança, né, ou até mesmo não sabe o que fazer, e aí acaba ficando mais acolhido. Mas tem muitas coisas que o pai pode fazer, mesmo durante o pré-natal, né? Então, antes de engravidar, no caso, né? Fazer os exames pré-natais, né? Juntamente com a esposa. Tomar as vacinas também, que são necessárias. Conversar com a gestante, né? A partir do momento que já aconteceu a concepção. Conversar, ouvir as emoções, porque são muitas emoções que nós temos, não é mesmo? É um turbilhão de emoções. Se a folha cai no chão, você tá chorando. Mas por que você tá chorando? Gente, porque a grávida chora, porque a grávida sente raiva muito fácil. Essa é a vida da grávida, entendeu? E atender os desejos, né, na medida do possível, ver quais são os desejos, não somente de alimentação, né, que as pessoas pensam, nossa, tem que sair de madrugada para trás de milho verde porque a grávida pediu. Não, não é só isso.
Às vezes ela tem um desejo por algo que é um curso, por exemplo, que ela tem uma vontade de fazer, alguma coisa, alguma peça do enxoval específica, que às vezes ela nem se abre muito para contar, mas conversar com a gestante e permitir que ela tenha esse espaço, né, aberto para conversar sobre isso, sobre os medos que ela tem, né, uma conversa respeitosa, assim, e uma escuta ativa, sabe? De, não, isso daí não serve para nada não, então, isso não é nada demais, não, é ouvir e falar, não, tá tudo bem você ter esse medo, mas como é que a gente pode fazer para superar esse medo, né? E todas as preocupações da gestante também. Então, essa escuta ativa é muito importante para a grávida e muitas vezes ela se sente solitária, estando mesmo com o marido junto. Outra coisa também é estimular a alimentação saudável, porque a grávida precisa ter uma alimentação saudável, só que ela tem uma alimentação saudável sozinha, é um saco, né? Imagina ela sentar para comer um pratinho de salada, né, com bastante proteína, e você sentar do lado comendo um McDonald's, né? Não, não é muito interessante. Então, o casal em si, né, e os dois estarem juntos nesse processo já ajuda bastante, né? Participar ativamente nas consultas, nos exames, sempre que possível, porque pode parecer que não faz tanta importância, mas o marido não ir, a gente se sente solitário, assim, tipo, não foi abandonado, pode ser um exame, mas se sente abandonado, não. Porque tudo para grávida é muito intenso. Então, sempre que puder participar ou das consultas, dos exames, não se vai conseguir ir participar em todas, né? A gente sabe que tem as limitações, mas se esforçar, sabe? Que a grávida sente essa falta. Tirar fotos também da gestante, né? Porque muitas vezes ela passa pela gestação só sobrevivendo e até esquece de tirar fotos dela mesma grávida. E aí o bebê nasce e aí vem aquela saudade da barriga. E a mulher olha assim, eu quase não tirei foto bonita, assim, né? Às vezes quando tira é só pra, nossa, minha barriga tá crescendo, nossa, olha como eu tô acabada. Então, tirar algumas fotos, tem até a opção de fazer, que foi o que eu fiz também, juntamente com meu marido, que é tirar fotos semana a semana. Sempre que vira a semana, tirar fotos de cada semana e depois acompanhar a evolução da barriga. Isso é muito interessante. Quem pode fazer isso é o marido também. E, claro, estudar. Tanto que a gestante tem que se preparar para o parto, para o pós-parto, o marido também estudar sobre como pode ser o parto, né? Fazer todo o acompanhamento de educação perinatal e estudar um pouco também sobre os conteúdos quando o bebê nasce, né? Quais os estímulos que pode fazer, é, até mesmo coisas sobre sono, sobre rotina. O pai pode, né, e se comprometer a isso, né, a se dedicar a estudar sobre essas coisas também. E aí, como que o pai pode criar o vínculo com o bebê ainda estando na barriga? Porque, assim, quando o bebê está na barriga, é muito mais fácil para a mulher ter esse vínculo, porque está dentro dela. Então, se ele mexe, ela já sente e tudo mais, mas para o homem é muito abstrato. O vínculo, geralmente, as pessoas associam quando o bebê já nasceu, né? Mas o vínculo pode iniciar assim mesmo enquanto o bebê está na barriga, né? Que é conversar com o bebê, às vezes com um dia a dia corrido, né? A mal tem tempo mesmo para conversar com a esposa, mas tirar um tempo também para conversar, além de dar essa escutativa para a gestante, também conversar com o bebê. Porque quando eles nascem, eles reconhecem aquela voz, sabe? E ler histórias também, porque quando a gente lê uma história, a nossa entonação muda e o bebê consegue sentir essa vibração diferente, porque ele tá, imagina, ele tá dentro da água. E aí a água, à medida que ondas sonoras vão vindo nessa água, ela tem movimentações diferentes. Então, uma conversa, ela tem uma vibração diferente de ler uma história, por exemplo. E de cantar também é diferente, mas é uma opção também. Cantar, tocar música, se for né, o pai tivesse dom aí de conseguir tocar algum instrumento, é uma opção também de já ir inserindo essa música pro bebê mesmo estando dentro da barriga, e também fazer carinho na barriga, porque por mais que a gente pense, mas o bebê tá lá dentro, o toque não vai alcançar. Mas, de certa forma, esse toque vai chegar no bebê, sabe? Esse carinho vai chegar no bebê e ele vai conseguir ter vai começando a criar esse vínculo com o pai. E aí que chegamos, né? Como é que o pai pode
apoiar durante o trabalho de parto. A gente já conversou que ele precisa se preparar, né, estudar também e revisitar os seus próprios medos também, porque muitas vezes a gestante tem os medos dela e o marido tem os medos dele. Os dois precisam resolver todos esses medos e incertezas sobre o parto antes do trabalho de parto, para que chegar no dia do trabalho de parto, os dois estarem totalmente entregues para o processo, né? E aí, como é que o marido, então, vai, já tendo todo esse conhecimento, como é que ele pode atuar no dia do parto, né, ajudando, dando todo o suporte para a mulher, no caso, suporte emocional, porque é um período muito, muito exaustivo, então precisa de ter alguém ali para falar, você consegue, você é forte, né, dar todo esse suporte emocional, suporte físico também, porque às vezes precisa de, a gestante precisa de alguma coisa para agarrar, para apertar, precisa de massagem, precisa de alguma compressão, então esse suporte físico é importante também. Conhecer e defender os direitos da gestante, né? Então, assim, não basta somente ter estudado, saber as leis, saber o que que é violência obstétrica e o que que não é, e no dia ficar igual um pamonha. Ficar assim, tá acontecendo, não sei, ficar em choque, ou, né, ficar meio paralisado. Não, precisa agir de forma ativa, porque dificilmente a mulher vai conseguir se defender, vai conseguir expressar seus desejos. Agora, se ambos já elaboraram seu plano de parto, o plano de parto juntos, né, o marido sabe, quase que de colo, todos os desejos da mulher, se ele vê que tá indo alguma coisa contra, indo mais para o rumo de violência obstétrica, ele tem o direito como acompanhante de falar, não, peraí, vocês leram o plano de parto? A gente quer isso, isso, aquilo, a gente não aceita esse tipo de violência, se parar mesmo pela mulher, né? E até mesmo se for parar pensar na história, o papel do homem no trabalho de parto, né, quando era nas sociedades assim mais tribais, né? Vamos pensar aqui num trabalho de parto assim no meio da selva, do mato, assim. Enquanto a mulher precisava se conectar para conseguir ter o trabalho de parto, o homem ele ficava ali para defender a mulher se viesse algum predador, algum leão, algum animal feroz que pudesse, né, atacar essa mulher que está em trabalho de parto, ele estaria ali para defender ela, né? E até mesmo depois do bebê nascer, ele precisaria estar ali para proteger ela. E a mesma coisa, a gente tem que pensar, por exemplo, se fosse no hospital, que é muito violento. O homem tem que estar ali para dar todo esse apoio, mas também para estar ali para proteger a mulher, né? E aí o que eu falei aqui do plano de parto, né? Participar da elaboração do trabalho do plano de parto e conhecer, né, todos os desejos, quais são as evidências científicas para ter um embasamento para defender também os direitos da mulher. E, acima de tudo, se conectar ao processo, né? Porque tem muitos maridos que, tá, ok, eu vou te acompanhar no dia do trabalho de parto, mas chega lá, pega seu celularzinho e, quando você terminar de parir, eu vejo o neném. Isso não é uma participação ativa, sabe? É necessário estar junto com a mulher. Às vezes a mulher precisa que você esteja lá mais ativamente, fazendo massagem, ou se conectando olho a olho, conversando com ela, e ficar o tempo todo no celular, ou até mesmo se pode não estar no celular, mas estar com a mente vagando em outro lugar, enquanto poderia estar conectado junto com a mulher. Isso é muito mais importante, estar conectado. Entendeu? Essa presença é necessária durante o trabalho de parto. Pode ser que tenha algum momento que precisa mandar uma mensagem ou outra, precisa resolver alguma coisa, mas lembrar que o foco no trabalho de parto é estar conectado com a mulher e com o bebê, para que esse trabalho de parto seja uma experiência positiva, uma experiência boa para toda a família. Tá, o bebê nasceu, agora começa, né, de forma mais concreta, esse vínculo, né? Esse vínculo após o nascimento. Como é que eu posso criar o vínculo com o meu bebê? Uma das sugestões que eu trago aqui, né, o contato pele a pele. A gente sabe que tem diversos estudos que mostram o benefício, né, do contato pele a pele. Até mesmo assim, se em casos de que a mulher, a gestante, né, assim que o bebê nasce, não conseguir ter o contato pele a pele com a mãe, pode até mesmo ser feito o contato pele a pele com o pai, e até mesmo depois do hospital e tudo mais. Esse contato pele a pele ajuda
na regulação térmica do bebê, ajuda até mesmo em cólicas, gases, disquesia, né? Até no desenvolvimento cognitivo também, o contato pele a pele. Tem muitos, 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 muitos benefícios que o pai pode ter o contato pele a pele. E assim, o exemplo que eu coloquei aqui é o banho no chuveiro, que pode ser dado desde os primeiros dias, desde quando quiser. E geralmente quem dá esse banho de chuveiro, né, é o pai, né? A mãe vai lá, entrega o bebezinho pro pai, o pai fica junto com o bebê, pele a pele, lava o bebê, depois entrega para a mãe. Esse momento de contato pele a pele ajuda nessa criação do vínculo. Ler, continuar aquelas leituras que antes era na barriga, agora do lado de fora, ler, conversar, cantar, tocar músicas, né, se for tiver essa habilidade, e também estimular o desenvolvimento, né? Porque muitas vezes o bebê nasce, quem está lá o tempo todo, um mês. Um mês a criança pode fazer isso, isso, aquilo outro. Quem está fazendo isso geralmente é a mãe. Mas o pai também pode participar de forma ativa nisso também. Tem que fazer o bebê, estimular o bebê a fazer esfinge. O que eu posso fazer para estimular ele a fazer uma esfinge? Aí o pai faz isso também, faz esse tipo de atividade também. Uma das coisas que a gente fez aqui em casa foi que o meu marido ele estudou o método Gleidoma, né? E ensinou algumas coisas sobre o cérebro da criança. E aí a gente começou desde pequeno ensinando o nosso filho matemática. Tem toda uma metodologia, né, de como que faz e tal, e tem outras coisas que ele foi trabalhando também com o desenvolvimento cognitivo, e hoje a gente já colhe frutos disso, sabe? Eu acho muito interessante e eu recomendo muito. E agora, né, o bebezinho nasceu e a mãe, como é que fica? Né, saiu da barriga, agora tá lá de fora. E a mãe, cadê? Né? Ela precisa desse suporte paterno no pós-parto também? Novamente entra aqui, escuta ativa. Porque eu digo por quem, né, acompanha muitas mães e passou por esse processo também. No pós-parto, a gente vive uma solidão constante, mesmo estando rodeado de pessoas. Essa é uma realidade. A gente não sabe explicar, a gente pode estar o tempo todo cheio de gente ao nosso redor, o tempo todo conversando, mas a gente sente uma solidão. E é meio que inexplicável até, sabe? E aí, quando a gente consegue ter alguém para conversar, contar isso que a gente está sentindo, é como se cada vez mais a gente estivesse se livrando dessa solidão, sabe? E aí isso pode evitar até mesmo de casos de depressão pós-parto, né? Se tiver um marido ali para poder estar ouvindo todos os sentimentos, ouvindo sem julgamento. Porque às vezes muitos maridos, não, eu vou te ouvir, mas aí a mulher mal fala, eu tô, quando desce o pôr do sol, começo a chorar porque me bate a solidão. E aí o marido, para de frescura, tal. Se o marido fizer esse tipo de coisa, a mulher se fecha, né? E a melhor forma é, você se sente dessa forma, mas o que será que está trazendo isso? Qual o gatilho? Qual a sua preocupação maior? Então, é escutar, perguntar algumas coisas de forma que a mulher possa ainda investigar a si mesma, né? Ir mais a fundo em si mesma, para poder ela até mesmo se livrar de medos e até entrar em um baby blues mais profundo ou uma depressão pós-parto. Outra coisa muito importante é a proatividade, porque dificilmente, eu acho que é meio que a maioria das mulheres. No pós-parto, elas acham que dão conta de tudo, mas no fundo elas sabem que não dão conta, aí elas sofrem com isso. Só que aí muitas vezes ela até quer pedir, demandar, né? Quer distribuir as funções, mas ela sente um pouco de insegurança. E até mesmo, como eu poderia dizer, é, ela quer pedir, mas fala assim, eu acho que ele vai ter uma bola de cristal e vai adivinhar o que é que eu quero. Claro que tem que ter de ambos os lados, né, um acordo, né, que a mulher precisa, tem coisas que o marido não vai adivinhar, ela precisa pedir, mas também tem coisas que são óbvias, né, que a mulher não precisaria pedir, o marido poderia ter o quê? Proatividade. É fazer sem ter que ter alguém em cima o tempo todo pedindo, né? Outra coisa também, participação ativa no cuidado do bebê. Às vezes a mãe precisa, tudo que ela quer na vida é um banho no chuveiro de uns 20 minutos para relaxar, que ela virou já à noite, né?
amamentando 75 vezes durante o dia, tá cansada, ela precisa de ter um tempo de descanso. E às vezes, nesses 2 minutos que ela entrou no chuveiro, a criança já começa a chorar, e aí como é que faz? Né? Então, participação ativa, né? Fala, não, tá tudo bem, pode ir lá tomar o seu banho tranquila, que eu dou conta aqui de fazer a minha parte. Proteção do ambiente, o que eu quero dizer com isso? Ah, eu vou evitar de que pragas entrem na nossa casa, mosquitos, coisas assim. Não. O que eu trago aqui em proteção ao ambiente é pensando principalmente em visitas, não somente do ponto de vista imunológico do bebê, mas no ponto de vista da mãe, tá? Eu sei que cada um escolhe quando que quer começar a receber visita, cada um tem seu desejo, sua opinião, mas quando for começar a receber, né, tem que pensar na proteção imunológica do bebê, né, não permitir que ninguém venha com gripe ou coisa assim do tipo, e dificilmente a mulher vai falar alguma coisa, ah, não, não, não entra, né, porque ela fica meio assim, ah, o que será que vão pensar de mim? Mas se o marido falar, não, você tá gripado, então não pode vir. Tá com alguma doença que não poderia vir, então não, não, não vamos receber visitas por agora. E alertar também, olha, é o seguinte, a gente vai receber visita, mas a gente rejeita qualquer tipo de comentário que seja maléfico à mãe, à puérpera, né? Porque muitas vezes tem visitas que chegam meio inconvenientes, você sabe que a visita é de boa, tudo bem. Mas tem visitas inconvenientes que já chegam e olham assim, nossa, ela ainda tá com a barriga grande, será que tem outro aí dentro? Tipo, seu leite é fraco. Você já deu um chazinho pra ele? Ele não dorme a noite toda porque você não deu fórmula. Seu leite é fraco. Então tem pessoas que são tóxicas, né? E aí dificilmente a mulher vai ter pique para se defender. Aí volta de novo para aquela coisa que eu comentei sobre a proteção do ambiente até mesmo no parto, né? Que o homem estaria ali para evitar se alguma fera viesse para atacar a mulher. O pai também vem aqui para proteger a mãe, né? Se vier algum tipo de ataque, coisa assim do tipo, não ficar ouvindo e. Não, quando eles saírem eu converso com ela. Não, é defender de forma ativa ela. Se você vê que é algo que possa machucar ela. E assim, até mesmo antes do bebê nascer, vocês podem fazer combinados, né? De tá, ok, vamos receber visita no pós-parto, mas até onde a gente permite que as pessoas se intrometam na nossa vida? Porque querendo ou não, se você tem contato com pessoas, você está suscetível a receber pitacos. Então, até onde a gente aceita receber pitaco e ficar de boa, e até onde esse ponto me doeria muito, sabe? Então, já deixar definido, e até mesmo depois que o bebê nascer, antes de começar a receber as visitas, pegar aquela listinha que vocês fizeram antes, antes do bebê nascer, pegar no pós-parto e olhar, será que isso daqui a gente aceita ainda? Então, acho que não, porque agora você vai ter uma nova visão. Antes do bebê nascer, você tem uma visão, não, acho que não vou me importar com isso, mas quando o bebê nasce, você já fala, acho que eu me importaria, por exemplo, lá da amamentação, sabe? Então, tá sobre a responsabilidade do pai essa proteção do ambiente, porque a mãe já tem muita coisa para se preocupar. Não, uma queda de hormônios ali, antes tinha um bebê dentro da barriga dela, e agora tá do lado de fora, é cabelo caindo, é sangramento, é peito todo machucado, é muita coisa para a mãe pensar. Sabe, para ela ainda tem que falar assim, nossa, eu tenho que me defender. Não, quem tem que defender, o papel de defender é do marido, é do pai, ok? Suporte na amamentação. Como é que o pai pode ajudar na amamentação? Sim, o pai pode ajudar na amamentação. Tanto no incentivo de falar, você é capaz, você consegue. Estudar junto também, né, com a mulher, falar, não, vamos ver que se não tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar, né, nesse bebê, às vezes ir num banco de leite, às vezes ir atrás de uma consultora de amamentação, conversar com a doula. Outro suporte que pode fazer também entra naquilo que eu falei da proteção de ambiente, né? Evitar pitacos, principalmente sobre a amamentação, que desestimulem a amamentação. E outras coisas também, que é, bebê mamou,
ele depois tem que arrotar, geralmente. Então, pegar o bebê para a mãe conseguir descansar um pouco durante esse período, porque a mãe tem que ir lá amamentar, e depois fica um monte de tempo com o bebê, aí depois tem que colocar para dormir, fica muito cansativo, sabe? Então, às vezes, pegar ali o bebê já está fazendo uma grande coisa. Pode parecer que é só pegar um bebê. Não, mas isso já ajuda muito, muito, muito. Já é um suporte na amamentação. Com a questão da alimentação também, porque dificilmente enquanto a mãe está amamentando, ela vai conseguir se alimentar, vai conseguir beber água. Então, às vezes, tá vendo que ela tá sem beber água, né? Às vezes dá uma checada. E aí, já tá bebendo sua água? Porque quem amamenta precisa beber muita água. Então, às vezes ela nem mesmo vai lembrar de si. Então, você vai ser aquela mente consciente de falar: amor, você tá bebendo água? Não, então eu vou pegar água para você. Um gesto desse já é tipo, to love you. Já é muito, muito, já ajuda bastante, assim, na amamentação, porque você vai estar tanto ajudando diretamente quanto emocionalmente, né? Nessa produção de leite dela. E, na medida do possível, né? Compartilhar tarefas domésticas e a rotina da casa também, principalmente no pós-parto imediato, né? Que dificilmente a mulher vai estar conseguindo ainda fazer tudo que ela era capaz antes. Então, ajudar nessa questão das tarefas domésticas, da rotina da casa, até que tudo meio que vai se encaixando, porque demora, é um processo, até ir voltando à rotina, criando como é que a gente vai se adaptar agora com o bebê, antes era só nós dois, ou se já tinha outros filhos, era uma programação familiar, agora já tem mais gente chegando, então precisa se organizar. Então, até que tudo volte aos eixos e a mulher se recupere também nesse pós-parto, né? Porque o nosso corpo precisa se recuperar. Então, compartilhar as tarefas domésticas e a rotina da casa, sempre que possível, porque a gente sabe que a maioria dos casos os maridos trabalham, mas tentar se dedicar a isso também. E é isso, né? Eu tentei trazer algo mais resumido mesmo, só para trazer essa conscientização. Eu espero que contribui, né, de alguma forma, e eu vou abrir o espaço para dúvidas e comentários também. Eu vou interromper a gravação agora, mas como eu vou deixar salvo, né? Quem tiver dúvidas também, sugestões, se gostaram, se foi produtivo, o que vocês acrescentariam aqui também, né? Podem comentar. Às vezes tem algum desejo que você fala, nossa, acho que poderia até incluir isso também nessa apresentação. Vocês podem colocar aqui embaixo também. E agora eu vou deixar aqui um espaço aberto para dúvidas. E é isso, um abraço. Tchau, tchau. Só desligar aqui a gravação.